Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso aqui do Mileto Academy, onde hoje eu vou falar sobre o Belo. O Belo, ele é um cantor de pagode, né? Como todo mundo sabe, não é esse Belo, não é outro Belo. O conceito de beleza, né? O que é o Belo? O que leva a gente a considerar algo belo ou não belo, ou melhor, feio, né? O que define ou o que caracteriza se algo possui beleza ou não? Hoje a gente vai explorar um pouquinho sobre essa ideia, com base, claro, obviamente, em grandes figurões e grandes medalhões da filosofia. Não tem como falar sobre o conceito de beleza sem antes a gente passar um pouquinho pela ideia dos gregos e também entendermos e compreendermos o conceito de beleza no mundo atual, no mundo de hoje, né? Pois bem, pessoal, o conceito de beleza na filosofia, ele é um tema complexo e ele é amplamente, e continua sendo amplamente debatido aí ao longo da história da filosofia, né? Então, assim, não existe uma definição específica sobre o que é beleza, né? Ela é não é uma ciência exata, fala que está no campo da própria metafísica, né? Como a gente observa na obra Metafísica do Aristóteles, no Platão. Então, o conceito de beleza, ele não é uma ciência de um conceito exato, né? Claro, a gente pode encontrar a definição de beleza no dicionário, né? Só que, obviamente, a gente ainda estaria muito longe de compreender o real conceito do que é o belo, do que torna algo feio ou belo, né? É claro que esse entendimento, como eu disse, ele é totalmente subjetivo, né? E ele varia de acordo com diferentes culturas, diferentes contextos históricos, diferentes perspectivas individuais de cada um, né? O que eu acho belo, você pode não achar e vice-versa, né? E claro, como eu disse, o contexto cultural e até o contexto histórico, né? O próprio padrão de beleza, como a gente muito diz, né? Ele é uma coisa que sofre mudanças ao longo da história, né? No entanto, pessoal, ao longo dos séculos aí, né? Vários filósofos eles desenvolveram algumas teorias e algumas abordagens para a gente entender o conceito de beleza, né? O primeiro é quando a gente fala na beleza como simetria e harmonia, tá? Beleza como simetria e como harmonia. Então, uma das concepções clássicas aí da beleza, que remonta lá de filósofos gregos, e aí a gente vai estar remontando a Platão, a Aristóteles, né? É a ideia o quê? De que a beleza está ligada à simetria, né? Quem nunca, acho que todo mundo já viu, um procedimento estético, né? Quando as pessoas passam por uma harmonização facial. O que é uma harmonização facial? É tornar o rosto simétrico, né? E harmônico. Então, essa beleza como simetria e como harmonia, né? Tá ligada a uma proporção, né? Como eu disse, melhor, vamos pensar em três coisas quando a gente fala nesse primeiro conceito de beleza remetente lá a Platão e a Aristóteles. Simetria, proporção e harmonia, né? Então, para eles, os objetos ou os seres, né, belos, eles exibem uma ordem e um equilíbrio, né? Ordem e equilíbrio, porque harmonia e simetria, que é o conceito de simétrico, algo que é igual dos dois lados, logo algo que está em perfeito equilíbrio, né? Então, um dos conceitos de beleza tá na razão
harmônica, na proporção simétrica e harmônica de algo. Outro conceito quando a gente fala na beleza, uma beleza subjetiva, né? Então essa perspectiva argumenta o quê? Que a beleza, ela é, obviamente, como o nome diz, subjetiva. Ou seja, depende das percepções e experiências individuais de cada um, de cada indivíduo. Como eu disse, o que é belo para mim pode não ser belo para outra pessoa, né? O próprio David Hume, enfatiza isso, né, da questão da beleza subjetiva. O que faz eu considerar algo belo e outra pessoa não? Quando a gente fala na beleza, a gente está amplamente... A própria filosofia que debate a questão do belo está muito intrinsecamente ligada à própria filosofia da arte, né? Embora a beleza não seja encontrada única e exclusivamente na arte, a arte é um ponto crucial e um ponto-chave para a gente entender filosoficamente o conceito de beleza, né? Porque uma arte pressupõe-se que ela deve ser bela. O objetivo da arte é a sua contemplação, né? Quando a gente fala nas 7 artes, né? Todo mundo acha que o cinema como a 7ª arte, né? Então a gente sabe que tem outras artes, né? A literatura, a dança, a pintura, a escultura, né? As artes no geral, elas são produzidas com o intuito de ser belo, de ser contemplado pelo observador. A música é um grande exemplo disso. E provavelmente tem alguma música que eu adoro e você pode detestar. Fala, nossa, mas que horrível, que música péssima. Quem nunca já julgou outra pessoa pelo gosto musical? Quem não que atira a primeira pedra, né? É uma música que eu gosto muito, outro pode detestar, né? Então, esse é o conceito da beleza subjetiva, como enfatizava o Hume, né? O que é belo para mim pode não ser belo para você. Quando a gente observa, posso observar um quadro, por exemplo, e achar magnífico, outra pessoa pode achar horrível. Ou seja, eu posso ver beleza naquilo e outra pessoa não. Então, essa é a questão da beleza subjetiva. Outra ideia, a beleza como expressão de ideais ou verdades, né? Alguns filósofos, um grande exemplo disso é o Kant, né? O Immanuel Kant, ele acreditava o quê? Que a beleza está ligada à expressão de ideais ou de verdades universais. O Kant ele enfatiza muito essa questão do universal, né? No seu próprio imperativo categórico. Então, para o Kant, a beleza ela transcende o gosto pessoal, tá? E revela algo muito mais profundo sobre a realidade, né? Então, olha só, passamos lá por Platão e Aristóteles na questão da simetria proporcional, harmônica, passamos pela beleza subjetiva com Hume. Para o Kant, como eu disse, essa beleza está no conceito de uma verdade transcendental. Claro que acho que todo mundo sabe que a filosofia do Kant ela é extremamente rebuscada e complexa, né? Então, se eu fosse falar na questão da beleza transcendental, talvez esse vídeo acho que duraria umas 15 horas, né? Mas só apenas um panorama, né? Quando Kant fala da questão da que a beleza transcende o gosto pessoal. Olha só, transcende o gosto pessoal e está mais profundamente ligada à realidade, né? Falando um outro conceito de beleza, como eu disse, a beleza na arte. A própria filosofia da arte talvez bebe desse conceito de beleza para existir, né? Não existiria talvez a filosofia da arte sem essa ideia primária da filosofia do belo, do conceito de beleza, né? Então a filosofia da arte, pessoal, ela explora a beleza na expressão artística,
como o nome mesmo já diz. Então aqui a beleza, ela muitas vezes é considerada em relação, por exemplo, em relação à criatividade, à originalidade, emoção, né, transmitida pelo impacto sintético daquilo, né, vamos dizer pelo impacto sintético e estético. Vamos falar mais do estético, né, como filosofia da arte. Né? Sintético como algo produzido, né, é uma síntese de algo, mas é um impacto estético, claro, porque, como eu disse, e inclusive quando a gente fala na questão da arte, né, a gente fala, todo mundo fala sobre, mas a arte contemporânea não traz mais tanta beleza igual a arte de outrora, né? Esses dias, inclusive, eu estava até conversando com um amigo meu e a gente estava até tendo um pequeno debate, né? Bastante amistoso, claro, mas sobre filosofia da arte, né? Que a gente entrou na questão da filosofia contemporânea, né? Que a gente estava vendo uma exposição de arte contemporânea com algumas obras, vamos dizer assim, dotadas de uma certa subjetividade, né? Que era um quadro branco, por exemplo, com apenas um círculo vermelho do lado, assim, né? E aquela era a obra. Então isso entra já na questão filosófica sobre o belo, né? E inclusive esse amigo me falou, não, porque isso não é... Como que alguém pode achar isso bonito? Quando você olha uma pintura, uma Mona Lisa, né, uma pintura renascentista, um Da Vinci, um De Sanzio, ou uma escultura do Michelangelo, né, a gente percebe a beleza, mas essa obra de arte contemporânea não tem nada de belo. Aí que tá. Na filosofia da arte, a questão da beleza, ela está, como eu disse, ligada a essa questão que trata a relação da criatividade, originalidade e emoção transmitida pelo impacto estético de uma obra. Claro que, antigamente, principalmente artes renascentistas e até anteriores, desde a Grécia, né? O objetivo das obras era transmitir o máximo de fidedignidade a uma obra, né? Ou seja, quanto mais parecida com o real, melhor. Era como se uma pintura, por exemplo, ela tinha o objetivo de ser quase que uma fotografia, né? Quanto mais próxima de uma fotografia, melhor. Ou seja, claro que ali a gente via uma apuração técnica fascinante, né? Uma apuração técnica brilhante, né? Em algumas obras renascentistas, tanto na pintura quanto na própria escultura, né? Tem inclusive uma escultura do Michelangelo, né? Que é fascinante quando a gente vê a genialidade do Michelangelo, né? Que a estátua, ela tá com um pequeno nervo assim do braço levantado, né? E anatomicamente, né, aquele nervinho só levanta quando você levanta o dedinho em determinada posição. Então, olha só, o conhecimento anatômico do Michelangelo. A estátua estava com o dedinho um pouquinho torcido e um pouquinho levantado. E aquele nervinho só saltava quando o dedo ficava levantado, né? Então, a fidedignidade daquela escultura era incrível, né? A beleza transmitida pelo Michelangelo, o impacto estético estava justamente em transmitir fidedignidade a algo, né? Então, uma pintura, quanto mais parecesse uma fotografia, melhor. Já na arte contemporânea, a gente observa essa questão mais da originalidade, da criatividade, né? E a questão que eu vou abordar um pouquinho mais para frente do porquê que eu sou eu não sou longe de ser um crítico de arte, né? Mas eu admiro muito a arte contemporânea, porque eu sempre defendo ela, que eu falo que é uma obra
uma obra de arte contemporânea, talvez com uma pegada subjetiva, ela tem o objetivo de nos fazermos pensar diante dela. Esse talvez seja o maior diferencial e talvez o maior, o maior bombardeio na questão da filosofia da arte, né? E na filosofia do belo, propriamente dito, é como nós pensamos diante de uma obra, como uma obra contemporânea nos faz refletir. Uma obra de antigamente, vamos pegar lá uma obra renascentista, ou até uma obra grega, né? Como ela tinha o objetivo, claro, dadas as técnicas apuradíssimas do artista, transmitir o máximo de fidedignidade possível, então nos bastava apenas contemplar, nos bastava apenas admirar. Já a arte contemporânea nos leva o quê? A pensar diante dela. Então, quando a gente está olhando uma Mona Lisa, você não está filosofando diante da Mona Lisa. Você está admirando a apuração técnica do Da Vinci, a noção de proporção, enfim, um gênio, né? Mas você está admirando. Agora, quando diante de uma arte contemporânea, você não está apenas admirando, mas você está pensando. Qual é a mensagem que aquela obra quer transmitir? Qual é a mensagem? Então aí entra a filosofia. Por isso que a filosofia e a arte sempre esteve interligado. E talvez o que sempre deu liga nisso foi justamente a filosofia do belo, né? Avançando um pouquinho, pessoal, depois a gente vai voltar nessa questão da arte, que talvez seja um dos campos onde mais a gente aplique essa questão da filosofia do belo, né? O que é o belo? Também existe a beleza na natureza, como um outro conceito, né? Então, a beleza na natureza, ela é frequentemente discutida, por exemplo, em termos de paisagem, fenômenos naturais, seres vivos, né? Então, olha só, não existe a filosofia do belo apenas na arte. Porque o que é a arte? Arte pressupõe-se sempre como algo criado por um ser humano, né? Uma obra, uma pintura, uma escultura, uma poesia, uma música, um filme, uma peça teatral, enfim, ela é sempre, como o nome já diz, um artifício, é o que? Pressupõe-se algo não natural, ou seja, algo criado pela mão humana, né? Com o objetivo de transmitir beleza, impacto estético, né? Mas, pelo outro lado, a gente tem essa questão da beleza natural, ou seja, não artística. Porque a arte, ela é o oposto do natural, né? Algo que não é natural é o quê? Artificial, um artifício, né? Como eu disse, a beleza que a gente observa em uma paisagem, né, na natureza, né, nos seres vivos. Quem nunca viu um vídeo, um cachorrinho bonito, um gato bonitinho? Ai, meu Deus, que bonitinho. Bonito, olha só, eu estou achando bonito, logo eu estou achando belo. Então, o que faz eu achar um cachorro belo? Eu adoro cachorro, né? O que faz eu achar um cachorro belo? Né? O que faz eu achar um movimento da natureza belo, né? Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo, né, sobre o nascimento de pássaros, né? Então estava filmando lá um documentário do Ned Geo, que mostrou, né, como que o pássaro faz o ninho, né? Então, fazer o ninho na árvore, botou os ovinhos lá, tal, cresceu, nasceu, e aí a mãe pegando comida, aquilo eu achei fascinante, eu fiquei encantado. Logo eu achei belo. Então eu achei belo o quê? Um movimento da natureza, né? Uma paisagem, por exemplo, né? Quem nunca ficou durante uma viagem
admirado com uma paisagem, né, que parou e falou, caramba, ficou assim, boquiaberto, né? Inclusive, eu lembro até de isso é uma memória afetiva muito bacana que eu tenho de quando eu era pequeno, que eu fui fazer uma viagem, né, com a minha família, e eu sempre gostei, desde pequeno, dessa coisa sobre o céu, os planetas, né? Sempre gostei disso. E aqui em São Paulo, né, onde eu moro e onde está o instituto, a gente sabe que a poluição luminosa ela é muito nas grandes metrópoles como um todo, né, do Brasil e do mundo. E a gente sabe a poluição luminosa impede a gente de ver as estrelas, né? Então, principalmente aqui em São Paulo, o máximo de um céu estrelado vai ser lá uma ou meia dúzia de estrelinha, papapá. E eu lembro, olha só, dessa viagem, né, para o interior que eu fiz com a minha família, né, que a gente estava indo para o interior de Minas e bem na viagem já era noite e a gente já estava num lugar bem mais afastado na estrada. E aí eu lembro que a gente parou para tomar um café, fazer um lanche, né? Já era meio de noite. E eu lembro, e eu era pequeno, eu olhei o céu. Acho que todo mundo já deve ter em uma viagem para um lugar mais afastado assim, quando olha para o céu, aquele céu absurdamente estrelado, que eu só tinha visto até então na televisão, que quem visita desertos, né? Eu não estava num deserto, mas tem até um eu vi que no Atacama, né? Consegue se observar assim as estrelas de uma maneira muito limpa. E olha só, eu não estava longe de estar no deserto. E ainda assim eu observei, eu vi, eu fiquei encantado. Eu ficava olhando para cima assim, eu ficava igual um besta assim, admirando aquilo. Ou seja, eu achei aquilo belo. Aquilo não era uma obra de arte, nem, né, um artifício criado por um humano com o objetivo de ser belo. Aquilo era uma paisagem, né? Aquilo simplesmente era a natureza, né? E aí entra essa questão da onde a gente encontra a beleza na natureza. Alguns filósofos, como o Alexander von Humboldt, ele argumenta que a natureza em si ela é intrinsecamente bela e que a observação da natureza ela pode evocar aí uma resposta estética muito profunda, né? Então, para quem não conhece, é o Alexander von Humboldt, que ele aborda muito essa questão da beleza na natureza, né? Eu falo, quem nunca achou um gato bonito, um cachorrinho bonito, um peixe, um passarinho, enfim, a gente acha bonitinho, mas às vezes quando a gente vê um inseto peçonhento, uma barata, né? Nossa, que horrível, né? Será que tem alguém que acha uma barata bonita? Sei lá, cada um é cada um, né? Mas eu particularmente não. Eu não gosto muito não. Mas quando a gente vê um cachorro, um gato, a gente acha bonito. Só que quando a gente vê uma barata, um bicho peçonhento, a gente tem, se não for um biólogo, né? O biólogo tende a achar toda espécie linda, mas convenhamos que ninguém vai achar uma barata, ai que linda, que bonitinha, não. Ou seja, a imagem de uma barata não transmite para mim um impacto estético do belo. Já de um cachorro, de um gato, de um passarinho, eu adoro pássaro, de um peixe, transmite essa imagem do belo. O porquê? Aí eu já faço a pergunta essencial em toda a filosofia. Por quê? Né? Deixo com vocês. É o porquê que move a filosofia, né? Então por quê? Né? Por que a gente tende a achar algo belo e algo feio, né? Mas aí a gente já ia voltar no Platão. Seria a proporção estética? Voltar no Platão e no Aristóteles, né? Desculpa, Aristóteles, não esqueci de você não. Mas é por causa da questão da simetria, né? Da harmonia. Talvez essas seriam as respostas deles. Mas eu acho que não explica totalmente, né? A gente pode pegar um animal, uma barata, por exemplo, ela é totalmente harmônica, né? Totalmente simétrica, quando a gente observa. Só que ainda assim não nos causa
o sentimento de contemplação do belo, né? Uma outra questão, isso mais principalmente por movimentos, mais no fim do século XVII, aí quando a gente fala na questão da beleza ética e moral, né? Claro que isso veio muito antes, né? Desde os gregos, né? Desde a ética do Aristóteles, né? Nicômaco. Então, alguns filósofos, como o Plotino, por exemplo, né? O neoplatônico, conectam a beleza, né? Essa questão da beleza, a estética e a moral, né? Então, o que esses filósofos que enfatizam a questão do belo estando presente na ética e na moral, eles argumentam, né, que a beleza ela está ligada o que? A virtude e a bondade moral. Então, sugerindo o quê? Que pessoas virtuosas elas são mais propensas a serem percebidas como belas. Que a beleza estava na virtuosidade. E a virtuosidade consistia em levar uma vida o máximo possível ética e moral, né? E aí residia a beleza, né? Bem, pessoal, passando, né, por todos, a gente chega em como a filosofia contemporânea observa a questão da beleza, observa essa questão do belo, né? Então, a filosofia contemporânea, ela amplia muito bem as perspectivas sobre a beleza, né? Muitos filósofos, eles exploraram como que eu vou dizer? Eles observaram a fundo, né? Exploraram e observaram a influência da cultura, da tecnologia e da sociedade como um todo na nossa compreensão da beleza, né? Então, além disso, a estética pós-moderna, que já é uma questão, outra questão também, mas a gente pretende futuramente trazer um material aqui no Academy falando apenas da estética pós-moderna, né? Porque se eu fosse falar também eu me alongaria muito. Mas a estética pós-moderna, ela questiona a ideia da beleza objetiva, né? Enfatizando o quê? A diversidade e a subjetividade da experiência estética, né? Então, novamente, beleza estética ligada ao subjetivo. Mais simples da gente fixar filosofia da beleza, o que é o belo. Opa, vamos remontar a arte. Vamos pegar uma manifestação artística, a música, certo? Todo mundo tem uma música que gosta e que o amigo detesta, né? Quando alguém coloca para tocar lá na festa, tira dessa porcaria, música horrível, né? Seria apenas o estético da contemplação ou seríamos influenciados por questões sociais, culturais, né? Experiências pessoais para admirarmos ou não uma obra de arte, né? Fala uma obra de arte. Quando a gente fala uma obra de arte, a gente remete a uma pintura, por exemplo, que é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas quando a gente fala uma obra de arte, né, pode ser uma pintura, uma música, uma poesia, uma escultura, uma peça de teatro, um filme. Eu uso muito esse exemplo da música, né, que talvez seja uma das artes mais subjetivas que existem, né? Então, tem quem gosta de um determinado ritmo, artista, um músico, e outro detesta, né? Meu Deus, que porcaria! Então, aquilo é apenas contemplação estética, ou quem não gosta de uma determinada música, um determinado ritmo, foi e está sendo influenciado por questões culturais, questões sociais e até experiências pessoais, né? Bem, vamos fazer voltar, né? Então, só para a gente pontuar. Primeiro eu falei do Platão, né?
e do Aristóteles. E voltando lá para a Grécia, agora vamos pegar nossa linha do tempo, nossa maquininha do tempo e voltar lá para a Grécia, né? Quando a gente fala do Platão, não tem como não dizer quando Platão dizia da beleza das ideias, né? A beleza das ideias. Todo mundo conhece o mundo das ideias do Platão, né? Então, para o Platão, pessoal, a beleza ela era intrinsecamente ligada ao mundo das ideias, ou ao mundo das formas, né? Então, o Platão ele argumentava o quê? Que o mundo material ele é uma mera cópia o mundo material ele é uma mera cópia, ou seja, uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Onde o quê? Onde a verdadeira beleza reside, seria nesse mundo das ideias. E que o mundo material, a matéria, o que é, né, o sensorial, é apenas uma cópia imperfeita desse mundo ideal. E a beleza, ela só podia residir nesse mundo ideal, não no nosso. Todo mundo até fala, né, que o Platão ele era um pouco anti-artístico, né? Ele não gostava muito dos artistas, porque, segundo ele, a arte era uma forma contorcida de transmitir a realidade, né? E que nenhuma beleza poderia ser encontrada numa arte, porque a arte pertencia ao mundo material. E se pertencia ao mundo material, não pertencia aonde a verdadeira beleza residia, que era no mundo das ideias, né? Então, para o Platão, isso é uma forma ideal e transcendental, né, que existe, independentemente de qualquer objeto particular, né? Então, o Platão ele está muito mais ligado a essa questão da beleza transcendental, a encontrar a beleza apenas no mundo das ideias, ou seja, ela nunca será encontrada no mundo material, né? Pode ser numa arte, na natureza, no que for. Você nunca ia encontrar a verdadeira beleza, porque ela só estava no ideal, né? Já o Aristóteles, né, a gente fala nessa questão da beleza como a harmonia, como eu disse no começo, né? Então, o Aristóteles, ele via a beleza como uma questão de harmonia, né? A tríade, né? Harmonia, proporção e equilíbrio. Traduz muito bem a visão do Aristóteles sobre a beleza, né? Então, o Aristóteles, pessoal, ele argumentava o quê? Que um objeto ele é considerado belo quando suas partes estão em harmonia uma com as outras e essas em harmonia com o todo, né? Então, essa abordagem, claro, ela é muitas vezes associada à estética clássica, né? Como eu disse, não exatamente a estética contemporânea, mas a estética clássica, né? Lembra que eu falei do Kant? Vou voltar um pouquinho sobre quando o Kant ele falou do julgamento estético, né? Então, o Immanuel Kant, pessoal, ele propôs uma abordagem diferente, né? Enfatizando o julgamento estético, tá? Então, para o Kant, a beleza ela não é uma característica objetiva dos objetos, né? Mas sim o que? Uma experiência subjetiva que ocorre quando a pessoa percebe a harmonia e a forma de um objeto. Então, olha só, só ocorre quando uma pessoa percebe a harmonia e a forma de um objeto. Logo, ela não está ali a priori, mas apenas a posteriori, né? Após a minha percepção de que ela existe e de que eu a considero belo, né? Então ele diferenciou, inclusive o Kant, ele diferenciou o belo, né, ligado puramente à questão da forma, do sublime, né, que segundo Kant estava ligado a algo muito mais grandioso, muito mais poderoso, né? Então Kant diferenciou o belo
do sublime. Belo dizia respeito única e exclusivamente à questão das formas, né? Questão puramente estética. Já o sublime estava relacionado a algo muito mais grandioso, muito mais, sabe, de muito mais, ou seja, na nossa contemplação, né? Algo é sublime. Então, vale a pena ressaltar essa diferenciação que o Kant fez entre o belo e o sublime, né? Vamos falar um pouco do nosso amigo Bigode, o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele abordou na sua vasta obra, ele abordou a questão da estética da vontade de poder, ou vontade de potência, como melhor preferirem, né? Ambas traduções são corretas para o termo que ele usou em alemão, né? Mas o Nietzsche, pessoal, ele ofereceu uma perspectiva mais subjetiva relacionada à beleza, né? Ou seja, a vontade de poder. Então, para o Nietzsche, a beleza ela está ligada à vitalidade, à criatividade e à expressão da força individual, ou seja, algo que nos ajudaria a nos tornarmos super-homens, né? Então, a questão da vitalidade, da criatividade e da expressão da força individual. Então, Nietzsche argumentou que a avaliação do belo ela é moldada pelas predisposições individuais. E aí, novamente, liga a questão do indivíduo, né? Bem, pessoal, a estética contemporânea, né? Vamos agora avançar um pouquinho. A estética contemporânea expandiu aí as fronteiras da filosofia da beleza, né? Filósofos, por exemplo, como o Maurice Merleau-Ponty, né? O Merleau-Ponty explorou, por exemplo, a relação entre a percepção e a experiência estética, né? Então, enquanto pensadores pós-modernos questionavam ali conceitos transcendentais de beleza, né? Destacando a subjetividade, a influência cultural da nossa compreensão do belo, né? O Merleau-Ponty ele segue justamente essa ideia, né, de explorar a relação entre a percepção e a experiência estética. Então, mais uma vez, a gente observa a arte como percepção, né? Como eu a percebo. Até porque, claro, o belo ele não é algo que simplesmente existe por si só. Ele só acontece a partir de uma interação humana. Logo, essa interação na contemplação da beleza de algo. Seja a beleza que eu vejo no rosto de alguém, seja a beleza que eu vejo quando observo uma paisagem, quando observo o céu estrelado, quando observo uma pintura, quando leio uma poesia, quando escuto uma música, né? São formas diferentes de beleza, né? Quando saboreio um prato, por exemplo, isso é um grande exemplo, né? A alta gastronomia, né, fala que tão importante quanto o sabor é a apresentação do prato. Então, o belo, ele precisa começar na apresentação, né? Todo lá bonito, tal. Não só a alta gastronomia, mas a gastronomia como um todo, né? Valoriza muito a apresentação do prato, claro, ou seja, antes de eu comê-lo. Só que para a minha experiência de contemplação ser completa, obviamente eu tenho que achar aquele prato saboroso, né? Eu tenho que achar beleza no sabor. Então, olha só, a beleza não esteve apenas na apresentação do prato, mas também na contemplação. Eu fiz primeiro a contemplação com os olhos, né? Quem nunca comeu alguma coisa com os olhos, né? A gente vai numa confeitaria, a gente vê
estante lá cheia de doce, aquelas pudim, bolo, aquelas coisas maravilhosas, já tô até me dando fome. Mas quem nunca viu aquela coisa linda, né? Aquele bolo, aquele pedaço de bolo, a apresentação, ou seja, primeiro a gente contemplou o belo daquela comida, né? Um lanche, uma torta, um bolo. E a publicidade faz muito isso, né? Todo mundo fala, todo mundo conhece o Big Mac da propaganda versus o da realidade, né? Não só o Big Mac, mas qualquer restaurante, na publicidade, eles vão enfatizar muito a questão visual da comida, né? A pizza. Inclusive, tem até um vídeo no YouTube, pessoal, muito interessante, né? Que é como que as agências de publicidade, elas fazem certos comerciais de alimento, né? Por exemplo, a pizza, dizem que eles colocam cola em volta daquele pedaço, né? Por isso que quando a gente vê tirando aquele pedaço de pizza e aquele queijo escorrendo pelo lado, é algo só da propaganda, né? Por quê? Porque foi específica. Uma agência de publicidade, quando vai fazer um anúncio, seja de um hambúrguer, de uma pizza, de um refrigerante, né? Que vem aquele gelo caindo e o refrigerante saltando assim. Então as agências, a publicidade, ela enfatiza primeiro a questão da percepção do belo como imagem, né? Aquele hambúrguer bonitão, lindo assim, suculento, aquele pedaço de pizza com queijo transbordando. Pessoal, vou mudar o assunto que tá me dando fome. Tá ligado e relacionado ao belo como contemplação, como imagem, né? Só que, como eu disse, para essa experiência sensorial ser completa, eu preciso comer aquele alimento para realmente ter a experiência do belo completa. Logo, eu achar uma comida saborosa, eu estou achando belo. Eu estou vendo beleza no sabor. Não com os olhos, mas as papilas gustativas, né? Poxa, tá muito salgado, tá sem sal, ou então, nossa, tá perfeito, tá suculento, tá maravilhoso. Eu estou vendo beleza ali, né? Na contemplação, porque quando eu como uma comida e falo, tá muito bom, tá incrível, tá maravilhoso, né? Eu estou achando belo o sabor, né? E está ligado a essa questão quando a gente fala do objetivo com o subjetivo, né? Mais uma vez, tem comida que eu gosto, tem comida que o outro não gosta. Eu adoro picles, né? Minha sobrinha, pequenininha, né? Quando ela vai comer o lanche, ela tira o picles, porque ela não gosta. E quem nunca fez isso quando criança, né? Que atira a primeira pedra de novo, né? Mas eu adoro picles, né? Picles em conserva, eu gosto muito. E outras pessoas e tantas outras não, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam e detestam azeitona, né? Eu amo azeitona, eu adoro azeitona. E aí eu não estou falando de eu achar a azeitona em si bonita. Estou falando de gosto. Eu posso gostar de algo, outra pessoa pode não gostar. E assim ocorre com todos, sem exceção, né? Uma comida que eu gosto, o outro não gosta, e vice-versa, né? Então, mais uma vez, essa compreensão do belo não está apenas ligada à estética, mas sim à contemplação. E aí eu vou voltar para o Kant, né? Quando ele fala do belo simplesmente como forma e do sublime como contemplação, né? E como eu falei da arte, né? A arte, voltando para ela, né? Grande arte, ela desempenha um papel fundamental na exploração da beleza, com certeza, né? Muitos filósofos, como por exemplo o Arthur Danto, o Clive Bell, né?
eles discutiram a natureza da beleza na arte, né? Por exemplo, o Clive Bell, ele cunhou o termo que chama teoria da forma significante, né? Teoria da forma significante, para descrever a beleza na arte, né? Enfatizando o quê? A importância da forma como um critério para a beleza, né? Então, na teoria da forma significante do Clive Bell, a forma como um todo, ela é um critério para a beleza. Ela não é a beleza. Aristóteles dizia que era. Clive Bell, já um contemporâneo, diz que não. Então a harmonia, a simetria e a proporção, ela não é a beleza em si, mas ela é sim, segundo a teoria da forma significante do Clive Bell, um critério para a beleza, sim. É um critério, mas não é a beleza, né? Na estética pós-moderna, né? Então, por exemplo, a filosofia contemporânea, ela frequentemente adota essa abordagem pós-moderna em relação à estética, né? Questionando conceitos tradicionais de beleza e vai propondo uma visão mais subjetiva e uma visão mais contextualizada, né? Então, por exemplo, outros dois filósofos, né, contemporâneos, um mais conhecido, que é o Lyotard, o Jean-François Lyotard, e outro não muito difundido, né, que é o Clive Baudrillard, eles argumentaram o quê? Que o conceito do belo ele está profundamente enraizado na cultura e, olha só, na linguagem, né? Tornando-se o quê? Algo que torna aquilo fluido, né? E sujeito a interpretações variadas, né? Então, mais uma vez, a questão do belo está nela ser interpretada. E a partir do momento que ela é interpretada por alguém. E quando eu observo algo, eu não estou apenas observando de maneira limpa. Eu trago comigo, obviamente, toda a minha subjetividade, todas as minhas experiências, todas as minhas sensações, tudo que eu carrego, o meu contexto histórico, meu contexto cultural ocidental, né, do Brasil. Então, a gente vai afunilando, né? Afunilando até chegar no conceito pessoal, nas experiências que eu tive, talvez até a familiar, e vai afunilando até a gente chegar em uma interpretação única de algo, né? Eu falei do Arthur Danto, né? E é importante também a gente falar da questão da estética do sublime, né? Alguns contemporâneos, como o próprio Arthur Danto e também uma filósofa contemporânea, a Júlia Kristeva, inclusive a gente até já fez um post bem bacana lá no Instagram do Instituto Mileto sobre a Júlia Kristeva, né, uma importante filósofa viva, né, ainda viva, contemporânea, e ela e o Danton, né, eles exploraram a ideia do sublime como uma experiência estética que transcende o belo, né? Seria um conceito neo-kantiano, né? Beberam muito do Kant, essa questão do sublime transcendendo o belo, né? Então o Arthur Danto e a Júlia Kristeva, eles pontuaram isso, né? Então o sublime muitas vezes envolve sentimentos. Olha só. Sentimentos, seja um sentimento de assombro, admiração, terror, contemplação, os mais variados, né? Então, se algo está relacionado ao sublime, para algo ser sublime, mais uma vez, vamos lá, vamos recapitular. Kant, beleza.
diferenciando o belo do sublime. Belo, ligado única e exclusivamente às formas proporcionais, harmônicas, simétricas, né? Belo. Diferenciando do sublime, que é algo transcendental, né? O Kant é muito transcendental, né? E, olha só, o Arthur Danto e a Júlia Kristeva, contemporâneos bebendo da filosofia kantiana, né? Onde para algo ser sublime, ele deve envolver sentimentos. Uma forma, deixa eu pegar alguma coisa aqui, essa caneta, que é o que está na minha frente, né? Ela é, digamos, simétrica, né? Se eu pegar e cortar ela exatamente ao meio, assim, né? Se eu fizer um corte exato, assim, aqui, ó. De cima, não assim não vai ser. Mas se eu pegar ela de cima, assim, ó, e dividir ela em duas, ela vai ser exatamente simétrica, né? Mais simétrica do que qualquer ser humano, porque ela foi feita através de uma escala industrial, né? Então, um ser humano, ele nunca vai ser 100% simétrico, né? O ser humano, ele nunca vai ser 100% simétrico. Já um objeto realizado numa escala industrial, ela terá o seu conceito de simetria, né? Mas é aí que está. Quando o Kant ele diferencia o belo do sublime, ele fala do belo única e exclusivamente como forma, do belo única e exclusivamente como harmonia, proporção e simetria de algo. Já para algo ser sublime, ele deve envolver sentimentos, né? E é aí que está. Quando a Júlia Kristeva e o Arthur Danto bebem da filosofia kantiana e para cunhar essa ideia, né, pessoal? Então, vamos falar, né, chegando já para o final, vamos falar sobre a estética da arte contemporânea, né? Então, a arte contemporânea, pessoal, desafia as definições tradicionais de beleza e de estética. Lembra que eu tinha falado no começo que eu ia guardar para o nosso grande finale, né? Então, obras de arte, por exemplo. Mais uma vez, quando eu falo em obra de arte, geralmente o que está no nosso inconsciente, até no inconsciente coletivo, a gente remete a uma pintura, né? Sempre que eu falo, pensa em uma obra de arte, o nosso inconsciente já remete a uma pintura, né? Mas uma obra de arte pode ser qualquer obra ligada às 7 artes. Pode ser um filme, uma peça de teatro, pode ser uma produção audiovisual, pode ser uma escultura, pode ser uma poesia, um livro, uma música. Eu gosto muito de usar o exemplo da música, né? Que talvez seja a arte mais democrática que existe, né? Falo que a música ela é, sem sombra de dúvidas, a arte mais democrática que existe. Ela é uma arte, obviamente, uma das 7 artes. E todos, sem exceção, consomem música, né? Vai ter lá um ou outro chato que não, vai. Mas todos, sem exceção, consomem música. Logo, todos nós consumimos alguma forma de arte, alguma obra de arte, né? E obras de arte, pessoal, que desafiam convenções, e eu lembro que eu falei da arte contemporânea, que aí a gente vai guardar isso para o final, nessa questão de como ela provoca choque, né? Como ela choca e desafia o observador, o espectador, a reconsiderar a própria definição de beleza, né? Como eu disse, todo mundo, acho que já, mesmo que não presente, mas às vezes até de relance ou de alguma reportagem, viu alguma exposição de arte contemporânea, né? Que todo mundo mete o pau, que todo mundo fala que perdeu a beleza, ou seja, logo não está mais relacionado ao belo como apuração técnica de reprodução fidedigna da realidade, mas sim uma questão subjetiva, né? Uma arte que nos faz pensar, né?
eu vou fazer, por exemplo, um exemplo aqui, né? Eu vou pegar uma folha de papel. Só, deixa eu pegar uma folha de papel aqui, pessoal. Peguei um pedaço de papel, olha só. E agora eu vou pegar umas canetas aqui. Umas canetas, olha, eu gosto muito dessa, tem 4 cores em uma só. Então eu vou fazer um círculo aqui, outro aqui, agora eu vou pegar essa e vou fazer um aqui, assim. Agora eu vou usar o verde. E vamos finalizar com aqui. Pronto, acabei. Né? Não acabei não. Vou fazer mais. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui. E isso aqui eu vou. Pronto. Agora acabei. Agora tá pronto. Olha só que beleza. Isso aqui é arte. Esse rabisco aqui que eu fiz, medos de risco, numa folha, é arte. Muito provavelmente, se eu pegar esse pedaço de papel exatamente do jeito que está, enquadrar e colocar numa galeria de arte contemporânea, será arte. Pô, Lucas, mas você não usou apuração técnica nenhuma, você não fez qualquer coisa. Exatamente. E aí entra, é aí que reside esse debate da arte contemporânea, onde até que ponto a arte contemporânea precisa ser uma representação fidedigna da realidade, como já foi, né, lá no Iluminismo, né, na Renascença, melhor dizendo, na Renascença, posteriormente o Iluminismo, para uma obra de arte ser bela, ela era necessário ela ser fidedigna à realidade. A pintura deveria ser quase uma fotografia feita com tinta. A escultura deveria ter cada mínimo detalhe anatômico, né? Então ali a beleza estava ligada a essa questão da reprodução fiel da realidade para a tela, ou para a escultura, ou para o que quer que seja, né? Já o contemporâneo, né? A arte ela não precisa mais ser uma representação da realidade. Ela precisa fazer a gente pensar. Ela precisa fazer a gente refletir. E precisa fazer a gente raciocinar. Então, a partir do momento em que uma obra de arte contemporânea, né, seja nas artes plásticas, como mais frequentemente nos faz refletir, a gente já vê ali algo belo, né? Porque a beleza estaria não na contemplação da técnica usada pelo artista, na estética da técnica usada pelo artista, mas na contemplação do belo, da nossa própria racionalização e da nossa própria reflexão a partir daquilo, né? Então, por exemplo, mais uma vez falando do Arthur Danto, né? O Arthur Danto e o George Dick, eles discutiram como avaliar a arte contemporânea, por exemplo, né? Levando em consideração seu contexto, concepções que estão em constante evolução, né? Porque a arte ela é viva, a arte ela é pulsante, assim como a linguagem, ela está em constante evolução, né? A própria estética da percepção, né, do Merleau-Ponty. Então, a partir do momento que a gente teoriza, né, tudo isso, por exemplo, a teoria da recepção, né, onde a estética contemporânea muitas vezes considera a interpretação e a recepção daquilo como a parte fundamental da experiência estética, né? Então a maneira como uma obra é interpretada contextualizada e até experimentada pelo espectador pode influenciar profundamente a sua avaliação de beleza, de se ela é bela ou não é bela. Então, mas o título mesmo da nossa aula, o que é o belo, né? Eu não estou aqui para responder se nem Platão, nem Aristóteles, nem Kant, nem Nietzsche, nem Merleau-Ponty, nem conseguiram responder. Não sou eu que vou me ousar tentar responder, mas meu objetivo é estar aqui para fazer você refletir sobre o que torna algo belo ou não, né? Sobre o que torna algo, com a própria publicidade nos alimentos faz,
Primeiro, você vai comer com os olhos aquele pedaço de pizza saindo queijo pelas bordas, ou aquele sanduíche lindo e maravilhoso, porque, obviamente, a agência de publicidade jamais vincularia num anúncio a foto real do produto como ele é na caixa, comprado pelo cliente. Não, ele vai enfatizar primeiro a beleza, as cores, aquela coisa toda, né? Então, primeiro você tem que contemplar aquilo como belo, como bonito, né? Logo, é muito mais receptivo. A própria publicidade trabalha o belo como receptivo, né? Ninguém vai vincular uma campanha toda desgranhenta, toda ferrada. Não, vai fazer uma coisa bonita, né? Então, mais uma vez, como aquilo que a gente considera belo influencia nos nossos gostos, né? E na nossa visão do mundo como um todo. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Agradeço a todos que permaneceram aqui ouvindo. A gente sempre vai estar trazendo conteúdos muito bacanas aqui no Mileto Academy, tá bom? Então, um forte abraço a todos e a todas e até mais.